Olá, boa tarde, espero que estejam todos bem. Vamos seguindo então aqui com a nossa aula da disciplina de pesquisa de mercado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questionário, instrumentos de pesquisa, certo? Questionários e entrevistas, que são mais uma etapa daquele nosso modelo de aplicação da pesquisa de mercado que vai culminar então no nosso trabalho final de pesquisa de mercado, que será a aplicação e desenvolvimento de uma pesquisa de mercado. Então, tá aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o questionário. Bom, questionário, por essa definição, é um instrumento de coletar dados constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas. O primeiro passo, quando você elabora um questionário, é estabelecer uma relação de confiança com o entrevistado. Então, as perguntas iniciais de um questionário têm por objetivo estabelecer um relacionamento de confiança entre o pesquisador e o entrevistado. O pesquisador deve apresentar-se e identificar tanto a instituição quanto o projeto de qual faz parte, e despertar o interesse do entrevistado em participar daquela pesquisa, destacando a importância da sua opinião e das suas experiências naquela pesquisa. Não começar o levantamento com dados pessoais, já perguntando dados sociodemográficos, né, para caracterizar a amostra, mas deixar isso mais para um segundo momento, para um final da tua pesquisa, porque o entrevistado ele é de suma importância nessa etapa, né, de resposta do teu questionário. Então, se ele já se sentir de repente ofendido, se sentir invadido, talvez ele não continue a responder os questionamentos. Desse modo, as perguntas pessoais devem compor o último bloco do teu questionário. Na parte de elaboração de um questionário, você tem que ficar atento para algumas coisas. As perguntas devem estar alinhadas aos objetivos específicos da pesquisa. A linguagem utilizada deve ser de fácil compreensão. Não tenha perguntas embaraçosas ou que coloquem o entrevistado numa situação desconfortável. O entrevistado não tenha que fazer cálculos e não sejam inclusas perguntas que já contenham respostas. Tipos de pergunta. Essa é uma parte bastante importante do questionário, começando com as perguntas filtro. O nome já é bem sugestivo, né? Elas servem para verificar se está sendo entrevistada a pessoa correta ou se a pergunta seguinte deve ou não ser aplicada. Outro é as perguntas abertas, que dão ao entrevistado a oportunidade de expor seu ponto de vista sem restrições. As perguntas fechadas, eu vou dar as alternativas para o entrevistado escolher. As perguntas de múltipla escolha são aquelas que aceitam mais de uma alternativa como resposta. As perguntas de caracterização, então, vão ser aquelas utilizadas para identificar características do teu entrevistado. E as perguntas com escalas de avaliação, como escalas Likert, são utilizadas para o entrevistado dar uma nota dentro de uma escala pré-definida. Então, eu vou dar alguns exemplos agora de perguntas de questionário. Pergunta fechada do tipo de dicotomia. Você já estudou francês, sim ou não? Não existe uma terceira alternativa, certo? Então, é uma pergunta bem interessante para usar lá no começo do teu questionário. Uma pergunta de dicotomia, uma pergunta filtro. Uma pergunta fechada nominal, aquela que eu posso ter mais de opções, como ar-condicionado quente e frio é útil? Sim, não e não sei. Pergunta fechada onde eu tenho múltipla escolha. Com quem você costuma sair para jantar? Eu posso ter mais de uma alternativa. Eu posso sair sozinho, em outro momento eu posso sair com os amigos, em outro momento eu saio com a família, em outro momento eu saio com filhos, por exemplo. Então, é uma pergunta fechada de múltipla escolha. Eu posso optar por mais de uma alternativa. Pergunta fechada do tipo avaliação. Que nota você daria de 1 a 3, sendo 3 a maior, para os seguintes atributos de um apartamento: churrasqueira na sacada, suíte e piso porcelanato?
Então você, por exemplo, eu daria 3 para a churrasqueira, 2 para a suíte e 1 para o piso porcelanato. Pergunta aberta, então, ou seja, né, é a opinião do cara mesmo. Qual a tua opinião sobre automóveis com bancos de couro? É bom, é ruim, gosto ou não gosto? Pergunta aberta a partir de associação de palavras. Então, qual a primeira palavra que vem à sua mente quando você ouve café? Na minha cabeça vem melita. E quando você ouve melita, vem café. Então aqui seria um modelinho estruturado de um questionário, em que você tem primeiro a apresentação no tipo de texto, em que eu vou apresentar o entrevistador, o instituto, o propósito da pesquisa e solicitar a colaboração do provável entrevistado. Eu inicio com as perguntas abrangentes e genéricas para quebrar o gelo e criar uma empatia com o entrevistado. Vou para as próximas perguntas, que devem ser simples e diretas, para assegurar ao entrevistado que a enquete é simples e fácil de responder. Depois eu parto para umas perguntas mais específicas, relacionadas aos objetivos da minha pesquisa, para conduzir o entrevistado à área de interesse, e com isso eu vou obter a maioria das informações almejadas para a pesquisa. E o último bloco, então, são aquelas perguntas pessoais que muitas vezes podem ser entrevistadas como podem ser encaradas como delicadas para o entrevistado. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo bem bacana de um questionário. É simples, ó, é sobre a utilização de fita crepe. Perceba que o questionário ele é bem sucinto, ele vai direto ao ponto. Então tá lá em cima, pesquisa sobre a utilização de fita crepe. Eu sei do que se trata, eu consigo entender do que se trata, não tenho muito o que questionar. E aí você tem ali, né? Este questionário tem por objetivo conhecer as preferências do consumidor em relação à utilização da fita crepe. Quais são as instruções? Instruções são importantes no questionário, para que a pessoa não fique perdida. Primeira, assinale os campos indicados. Segunda, assinale somente uma alternativa de cada questão. Então, isso é importante. Se você quer apenas que seja uma pergunta de resposta direta a partir das suas opções, você tem que indicar isso. Porque eu posso não deixar claro isso na pergunta e a pessoa selecionar mais de uma. Caso assinale a alternativa outra, indique do que se trata no campo abaixo. Então, olha a pergunta filtro aqui, pessoal. Você utiliza fita crepe? Sim ou não? Se for sim, eu tenho um caminho, e se for não, eu tenho outro caminho. Ah, professor, mas é importante perguntar se a pessoa utiliza fita crepe? Com certeza. É uma primeira pergunta, uma baita pergunta filtro, porque eu estou falando de fita crepe. Até porque o não pode me dar alguns insights. Porque se a pessoa não usa fita crepe, o que ela usa no lugar da fita crepe? Se a pessoa não usa fita crepe, por que ela não usa fita crepe? Vou começar aqui, ó. Eu não uso fita crepe. Caso a resposta seja não, qual material você substitui? Ah, eu prefiro utilizar o Durex, a fita adesiva. Ah, e por que você não utiliza? Ah, eu não uso por causa do preço. O Durex é mais barato. E que marca vem em mente ao falar de fita crepe? Mesmo que você não utilize, você tem algum direcionamento, alguma preferência? Agora, se eu venho para cá, não, eu utilizo fita crepe. Qual frequência? Ah, ele já disse, né? Então, essa aqui eu assinalaria intuitivamente uma alternativa. Onde você utiliza? Aqui eu poderia ter mais de uma alternativa. Mas por opção dos pesquisadores, né, a gente não sabe aqui exatamente qual é o objetivo da pesquisa, mas por opção dos pesquisadores eles pediram para assinalar apenas uma. Mas eu podia utilizar tanto na escola, quanto em casa, quanto no trabalho. Qual a marca de sua preferência? Apenas uma, então ele quer que você escolha uma dessas opções. Qual o principal critério na hora de comprar? E em que local você compra? Além de uma pergunta aberta aqui sobre sugestões, né? Você abre para o cara, se ele tem alguma coisa a respeito de fita crepe para falar, ele vai falar nesse momento. E olha aqui, no fim, o perfil socioeconômico, gênero, faixa etária e grau de instrução. Então, um questionário bem clean, bem enxuto, bem limpo, mas que, dependendo do objetivo da pesquisa, responde o que eu preciso. Isso que é importante.
O questionário ele tem que estar de acordo com a tua pesquisa. Questionário pode ser uma baita ferramenta no teu TCC. O pessoal está na 10ª fase aí, ó. Baita ferramenta no teu TCC. Já participei de algumas bancas, uns trabalhos bem robustos, e o pessoal utiliza questionário no TCC, bem bacana. Pessoal, muito importante o pré-teste aqui, ó. Pré-teste do teu questionário, tá bom? Pega esse questionário, seleciona algumas pessoas, 3, 4, 5 pessoas, e pede para elas realizarem antes de você divulgar amplamente esse questionário. Por quê? Você fez o questionário, não quer dizer que todo mundo vai entender do jeito que você fez. Essencial isso, né? Outra, as perguntas às vezes não estão muito claras, e aí uma terceira pessoa, quarta pessoa vendo isso, lendo, vai te dar um feedback. Então eu posso ter interpretações ambíguas, as perguntas podem não ser claras e objetivas, e eu posso necessitar alguns ajustes no meu questionário. Principais meios para aplicação, né, pessoal? Hoje você tem algumas opções, né? Então, correspondência ainda é utilizado, mas é difícil a aderência, né? Pô, tu vai ter que depois devolver essa carta e tal. Telefone acaba sendo usado, mas também hoje muita gente paga para não falar no telefone, né? O e-mail é uma baita ferramenta. E a internet, de um modo geral, através das redes sociais, grupos de WhatsApp, né? Então, outro um pouco diferente as questões dos quiosques interativos que você encontra distribuídos em alguns estabelecimentos, também interessante. E aí quando a gente parte para a entrevista pessoal em domicílio, né? Então a entrevista, tá? Ela vai ser importante dependendo muito da tua temática, né? Então também já participei de TCC em que foi baseado em algumas entrevistas, algumas pessoas pontualmente escolhidas que para responder sobre um determinado tema. Então, por exemplo, supply chain, resiliência na cadeia de suprimentos. Tivemos o TCC aí defendido esse semestre que passou aí pela Maria Júlia. Então, foi feito um trabalho com algumas pessoas do setor. Na verdade, no caso dela, primeiro dei o exemplo, né? Mas dela especificamente não foi na cadeia de suprimentos, foi na indústria têxtil, né? E aí você vai, indústria têxtil, dentro, pensando em processo e tal, você vai selecionar algumas pessoas, você vai lá, faz a entrevista, de preferência você grava essa entrevista, depois você faz a compilação dessas informações, né? E obtém as suas informações. Isso hoje você possui softwares que podem te auxiliar nisso, né? Criando clusters, nuvens de palavras e tudo mais. Dá para fazer bastante coisa aí no TCC, só com pesquisa e questionário. Vou falar um pouquinho mais aqui também, né, sobre entrevista. Então, entrevista encontro de duas pessoas a fim de uma delas obter informações a respeito de um determinado assunto. A entrevista ela pode ser estruturada, em que o moderador segue um roteiro pré-estabelecido, não possibilita a adaptação das perguntas. Ela pode ser não estruturada, onde o moderador tem a liberdade de desenvolver e conduzir cada situação de modo particular, permitindo adaptação, conversação informal. E semi-estruturada, que é uma combinação das duas anteriores. Entrevista, pessoal. Planejamento, né? Conhecimento prévio do participante, disponibilidade, perfil, etc. Então, vou fazer uma entrevista, o cara é o CEO de uma organização, certo? De uma planta, o manager de uma planta. Vou me informar sobre a planta, é como se preparar para uma entrevista de emprego, né? Uma entrevista de estágio. Você não chega lá agarrado na boia sem saber nada, né? Você vai, pelo menos, conhecer a empresa, gerar um interesse, né? E daí, na hora da entrevista, você vai falar o que você conhece sobre a empresa. Hoje, esses dados de empresas aí, principalmente empresas de capital aberto, são facilmente encontrados na parte de relação com investidores, por exemplo, ou nos relatórios de sustentabilidade das ações da empresa. Você conhece a empresa onde você vai fazer a entrevista. Faz o contato inicial,
formula as perguntas, faz um registro, de preferência faz a gravação disso, pessoal, para depois você trazer essas informações, fazer a transcrição dessa gravação. Tá? Hoje tem softwares que já te ajudam nisso. Né? E no final, claro, agradece a participação. Então é bem bacana também a parte de entrevista. Dependendo do trabalho de vocês, encaixa bem aí você fazer algumas entrevistas, né? Dependendo do tema e tudo mais do que está sendo trabalhado. Tá? Eu sei que lá na disciplina de TGEPS, a professora Dani Bond, ela traz outros professores para falar. Então eu participei esse ano aí que passou, quando a professora Carla falou sobre essa parte aí de uso de softwares, na parte de pesquisa, né? Quando a professora Luciana falou sobre surveys, tá? Então tem bastante coisa aí, né? A professora Carla falou sobre pesquisa bibliométrica, né? Então foi bem interessante aí, certo? E aí com isso a gente fecha essa etapa 6, esse tópico 6 aí referente à pesquisa, a questionário e entrevista.